Você já sofreu demais por ser boazinha? Nesse vídeo, finalmente você vai aprender a deixar de ser uma mulher boazinha e se tornar uma mulher poderosa. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento e eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. Provavelmente você já sofreu muito por ser boazinha. Há uma dor oculta que existe nas pessoas boazinhas e que poucos conseguem enxergar. A dificuldade de dizer não, o medo de desagradar os outros, o medo de perder o amor dos outros, a dificuldade de colocar limites, entre outras questões que você já pode ter passado. Por isso, agora eu vou te dizer como você pode começar o seu processo de deixar de ser uma mulher boazinha e se tornar uma mulher poderosa. Primeiro, você precisa descobrir o que está por trás da sua postura boazinha. Você consegue perceber que na sua criação você convivia com pessoas assim, pessoas boazinhas? Ou não, você sente que não conviveu com pessoas assim, mas você sempre teve essa postura? Ou será que isso foi sendo construído ao longo da sua vida? E você consegue reconhecer qual foi a causa de você ter se tornado uma pessoa boazinha? Qual você sente que é a trava por trás dessa aparência de uma pessoa boazinha? O que você sente que está te impedindo de ser quem de fato você é? É como eu digo aqui para quem já me acompanha, muitas das nossas questões, elas vêm das nossas feridas que a gente teve desde a nossa infância. Só que nem sempre, às vezes, isso é algo que a gente vai construindo ao longo da nossa vida. Mas, por exemplo, você veio de um ambiente instável, de um lar onde seus pais brigavam muito. Então, muitas pessoas, ao observarem isso, vão se colocando mais numa postura de boazinhas, porque tem medo do que pode acontecer com elas, medo de ser mais um problema na relação dos pais. E isso não necessariamente é que a criança fica pensando, eu tenho medo disso, por isso eu vou agir dessa forma, não. Porque muitas vezes as máscaras que a gente utiliza, e ser boazinha é uma máscara, é uma forma de proteção. Pode inclusive ter sido uma máscara que em algum momento da sua vida te protegeu. Só que aí você se vinculou tanto a essa máscara que ela passou a fazer parte de quem você era. Mesmo que ser uma pessoa boazinha não é quem você é na sua essência. Às vezes, pelo contrário, você não tem nada de uma pessoa boazinha, mas como você provavelmente precisou utilizar essa máscara para se proteger, ou até mesmo para conseguir algo em algum momento da sua vida, seja na infância ou em outros momentos, você pode ter acabado confundindo quem você é da sua máscara. Só que chega um momento que essa máscara ela fica muito pesada. Muitas pessoas sequer percebem que estão nesse papel de ser uma pessoa boazinha. Eu sei que dói muito ser uma pessoa boazinha, porque eu já fui essa pessoa boazinha também, que não conseguia colocar os meus limites, que não entendia que a minha opinião, que aquilo que eu pensava também eram importantes. Só que depois, com o autoconhecimento, eu fui melhorando todas essas questões. E cada vez mais eu me sinto melhor com relação a isso. Porque cada vez que a gente avança no nosso processo de autoconhecimento, de se desenvolver, a gente fica melhor. A gente começa a conseguir colocar os nossos limites. A gente começa a nos respeitar. Porque muitas vezes uma pessoa boazinha, ela não se respeita. E é por isso também que as outras pessoas não a respeitam. Você já reparou que algumas pessoas impõem limites, mesmo sem dizer isso com todas as palavras, e outras não conseguem? Isso também está conectado com a forma como você se trata. Porque o mundo externo, muitas vezes, ele vai refletir a forma como você se trata. Então, tem pessoas que não precisam dizer uma palavra, mas ela se trata bem, ela se cuida, ela se respeita, ela respeita os limites dela. Então, diante de outras pessoas, as pessoas sentem isso e as pessoas a tratam exatamente como ela se trata. Sabe uma coisa que eu me lembrei agora? Pensa aí na sua época de escola, caso você já tenha passado por essa época de escola, ou se você ainda tiver, imagina você na escola.
Sempre tem aqueles professores que eles conseguem colocar limite nos alunos e sempre tem aqueles professores onde os alunos não estão nem aí, brincam e não se importam. Eu tive um professor de geografia no ensino médio que ele era muito bom em colocar limites. Todos os alunos respeitavam ele. Respeitavam o momento que ele estava dando aula. Enquanto existem outros professores que, principalmente os alunos mais bagunceiros, não respeitavam. Mas é porque o professor de geografia tinha algo melhor que os outros professores? Não. É só porque ele sabia se posicionar. É só porque ele sabia colocar os limites dele. Isso vai ser muito importante para você se você de fato quer deixar de ser uma pessoa boazinha. Porque eu sei que você que é uma pessoa boazinha, você tem dificuldade de colocar os seus limites, você tem dificuldade de dizer não, você tem medo de desagradar os outros, você tem medo de perder o amor do outro, a admiração do outro. Só que quantas vezes você diz sim para o outro e lá dentro você está dizendo não? Muitas. Então, o primeiro passo é você identificar o que te faz hoje ser uma pessoa boazinha. Do que você tem medo? O que te motiva a agir dessa forma? Quando você vê, você já agiu como uma pessoa boazinha, por quê e para quê? O que você pretende alcançar sendo uma pessoa boazinha? Porque por mais que ser uma pessoa boazinha seja algo que te prejudica, isso provavelmente tem algum ganho secundário, ou seja, você sofre por ser uma pessoa boazinha, mas talvez no lugar você receba a admiração das pessoas ou talvez o amor das pessoas. Então para se questionar qual é a sua realidade, o que para você é o que te faz, o que te incentiva a ser uma pessoa boazinha. E é importante que você observe também aquilo que te desagrada, porque isso vai te ajudar a deixar de ser uma pessoa boazinha também. Você se questionar o porquê que você não quer mais ser uma pessoa boazinha e o quanto isso pode transformar a sua vida, o quanto isso vai te fazer bem. Você já parou para pensar como vai ser a sua vida quando você finalmente deixar de ser uma pessoa boazinha? Quando você finalmente entender o seu valor, aprender a colocar os seus limites? Quando você finalmente entender que a sua opinião também é importante, que o que você quer também é importante. 2. Comece a fazer coisas novas. Conforme a gente se permite fazer coisas fora da nossa zona de conforto, vamos ficando mais confiantes e, consequentemente, também vamos diminuindo essa necessidade de ser uma pessoa boazinha. Será que na sua vida você se permite sair da zona de conforto, fazer atividades diferentes ou não? Você sempre faz as mesmas coisas do mesmo jeito, mas não se permite se arriscar. Então, se você começar a olhar para aquilo que você pode fazer diferente, com certeza essa necessidade de ser uma pessoa boazinha vai diminuir. Então, para pensar em atividades que, por exemplo, você sempre quis fazer, mas você nunca teve coragem. De repente, conhecer uma cidade sozinha. Ou, de repente, atividades simples, caso você nunca tenha feito. Ir ao cinema sozinha, ir a algum evento que você quer sozinha. O que você pode fazer hoje que vai te tirar um pouco dessa sua zona de conforto? De repente, cumprimentar mais as pessoas estranhas, dando bom dia, boa tarde. O que você pode fazer hoje que vai te tirar dessa sua zona de conforto? Então, para pensar. Talvez agora já esteja surgindo na sua mente algumas coisas que você pode fazer para sair da zona de conforto. E se tiver, você pode ir anotando, fazer uma lista e pegar da coisa aparentemente mais simples até a mais desafiadora, e aí você pode pegar essa lista do item mais simples até o mais desafiador e fazendo como se fosse uma escadinha, onde você vai avançando. E aí você começa se desafiando em algo mais simples, isso te gera uma sensação mais de confiança em você, e aí você vai para um outro degrau, e aí isso também te gera outra sensação de confiança um pouco maior. E tudo isso vai te ajudando a desapegar dessa necessidade
de ser uma pessoa boazinha. Então, se permita sair da zona de conforto e não só isso, se permita também saber quais são os seus limites e comece a colocar esses limites, por mais desconfortável que seja, porque vai ser desconfortável, é normal. Você não está acostumada a colocar limites nas pessoas, nem as pessoas estão acostumadas a receber. Então, talvez algumas pessoas até estranhem ou nem gostem que você está colocando limites, mas vai ser necessário. E não tenha medo de talvez algumas pessoas saírem da sua vida, porque as pessoas que devem permanecer, elas vão permanecer. Na verdade, você até que pode sentir medo sim, mas não se deixa paralisar por esse medo. Porque esse medo ele não vai te levar em um lugar diferente do qual você já conhece. Esse medo ele só vai te manter no mesmo lugar. E talvez você já tenha tido muito medo na sua vida, medo de desagradar as pessoas, medo de errar, de falhar. Só que esse medo não te permitiu avançar talvez em várias áreas da sua vida. Então, se permite agir apesar do desconforto, se permite agir apesar do medo. Porque o que torna as pessoas fortes, o que torna as pessoas corajosas, o que torna as pessoas que sabem se posicionar, as pessoas conseguem colocar os limites, não é o fato das pessoas não terem medo. É o fato das pessoas enfrentarem esse medo. É o fato das pessoas não se paralisarem por esse medo. 3. Pense em uma lista de limites e comece a estabelecer esses limites. Uma boa pergunta para você se fazer, para você definir quais serão esses limites é: o que hoje me incomoda nas relações? O que hoje eu estou tolerando, o que para mim é intolerável? E lembra de colocar esses limites de um lugar adulto. Porque muitas pessoas querem colocar limites de uma forma exagerada, de uma forma excessiva, ou até como uma forma de controlar as outras pessoas. Mas não é para isso que os limites servem. Os limites eles servem para te preservar, para que você construa relações saudáveis com as pessoas. Para que aquilo que também é importante para você seja respeitado. Então você pode se questionar o que hoje está te incomodando, refletir se você não está exagerando ou se realmente aquilo é importante para você, aquilo é um valor para você, e aí você cria a sua lista de limites. Se você tiver dificuldades com isso, você pode até solicitar a ajuda da inteligência artificial para que ela sugira alguns limites para você. Também é importante que você tenha limites para você mesma. Por que isso é importante? Porque às vezes a gente quer colocar limites nos outros, mas se esquece de colocar limites na gente. E eu vou te dar um exemplo muito claro de um limite que, por exemplo, você poderia adicionar na sua lista se fizer sentido. Eu não me permito estar em relacionamentos dos quais as pessoas me maltratam. Eu não me permito estar em ambientes dos quais me adoecem. Eu não me permito comer as minhas próprias emoções. Eu não me permito passar uma vida inteira sendo refém dos meus medos. Eu não me permito mais ser agradável demais aos outros enquanto eu estou me fazendo mal. Enfim, essas são algumas sugestões. Você pode criar sua lista baseada naquilo que é importante para você, naquilo que tem significado para você. Mas é muito importante que você tenha essa lista e que você comece a estabelecer esses limites para você e para as pessoas também. Porque as pessoas elas vão te respeitar a partir do momento que tanto você se respeita quanto você coloca limite nas pessoas. 4. Desapegue um pouco das outras pessoas e comece a olhar para suas próprias necessidades. E não só olhar para elas, mas também comece a atender às suas necessidades. Muitas pessoas boazinhas têm essa necessidade de olhar excessivamente para as necessidades do outro e esquecem de olhar para aquilo que também é importante para elas, para aquilo que também elas estão precisando. Então, tira um pouco o foco do outro. Não é abandonar ninguém, não é maltratar ninguém, não é deixar de ajudar as pessoas, mas tira um pouco esse olhar excessivo com relação ao outro, com relação à opinião do outro,
e começa a olhar um pouco mais para você, para aquilo que é importante para você, para aquilo que você quer, para aquilo que você está precisando nesse momento. Às vezes, por exemplo, você está precisando ficar um tempo mais com você, mas você tem medo de que outra pessoa se sinta rejeitado ou rejeitada. E aí você se sacrifica para dar atenção à pessoa, mesmo que isso esteja te fazendo mal. Só que todos nós precisamos ter um momento só nosso. E aí você às vezes está precisando desse momento e você negligencia porque tem medo do que o outro vai achar. 5. Por último, mas não menos importante, busque trabalhar a sua autoestima e também busque por autoconhecimento. Geralmente, uma pessoa que ela tem uma baixa autoestima, ela é uma pessoa boazinha também, porque ela não consegue colocar os limites dela, ela não consegue enxergar o valor e a importância que ela tem. Então, se você buscar elevar a sua autoestima, logo você também não vai estar tendo essa necessidade tão grande de ser uma pessoa boazinha. Você vai estar começando a olhar para você também, para suas necessidades, para aquilo que você precisa. Você vai começar a enxergar o seu valor também. E você vai ver que você não precisa colocar ninguém no pedestal, que todos estamos, querendo ou não, em um processo evolutivo, evoluindo, expandindo a nossa consciência. Então, embora existam níveis diferentes de consciência, ninguém se torna melhor ou pior que a outra pessoa. E ninguém, por ter uma determinada qualidade e a outra pessoa não ter, se torna melhor. Até porque essa pessoa pode ter X qualidades, mas você tem outras. E a outra pessoa tem outras. E por mais que a pessoa tenha diversas outras qualidades que você não tenha, isso não diminui o seu valor. Até porque muitas coisas são habilidades. E muitas habilidades podem ser aprendidas. Então não há por que se comparar. Essa, inclusive, é uma outra questão que seria importante, se você tiver isso, que você parasse de se comparar. E, como eu falei na questão do autoconhecimento, que é muito importante você se conhecer, você saber quem é, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, quais são os seus gatilhos, o que é que te incomoda no outro e o que está te incomodando no outro que pode existir dentro de você também. Quais são as suas feridas emocionais, quais são as suas carências, o que é que te faz bem, o que é que te faz mal. Então mergulha profundamente no autoconhecimento, em entender porque hoje você está agindo assim como uma pessoa boazinha, que com certeza você vai conseguir deixar de ser uma pessoa boazinha. E se nesse processo você quiser a minha ajuda profissional como terapeuta especialista em relacionamentos, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!